Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15, a partir do verso 22. Êxodo 15, a partir do versículo 22, diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Essa é a palavra do Senhor. Façamos uma oração. Senhor Deus, essa é a tua palavra, ó Pai. Nós confiamos nela, nós aprendemos dela, ó Pai, e nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor incline o nosso coração à tua lei, que o Senhor abra os nossos olhos, ó Pai, que o Senhor esclareça os nossos pensamentos e que assim possamos aprender de ti e louvar ao Senhor com o coração íntegro. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Você confia em alguém? Pense em alguém que você confia. Alguém que você coloca, que se alguma coisa acontece, você liga para aquela pessoa e fala assim: eu confio nela. Ela vai me ajudar de alguma maneira. Certamente essa confiança não surgiu da noite para o dia. Vocês passaram por alguma situação e ela se mostrou uma pessoa confiável. Ou você convive há tanto tempo com ela que já viu as coisas que ela faz, já percebeu que ela te ajuda, que ela é confiável. A palavra de Deus em Provérbios 27 diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A Bíblia sempre traz essa imagem de dificuldade que nos molda. Assim como um ferro afia um ferro, os homens se afiam. Isso é, os homens passam por dificuldades e vão sendo moldados segundo aquilo que Deus tem como propósito para cada um. Nós precisamos desses testes, nós precisamos dessas provas que nos ensinam a confiar em Deus. Assim como você não confia no seu amigo de uma hora para outra, Deus, aqui nesse texto, mostra que Ele está fazendo o povo passar por provas, passar por testes. Esses testes não são para o povo pecar e parar de confiar em Deus. Pelo contrário, é que o povo veja que Deus é confiável. Eles já tinham visto isso lá no Egito. Nós lemos aqui o cântico de Moisés, logo que eles passam do Mar Vermelho. Um cântico lindo que mostra que eles confiavam em Deus, que mostra que eles reconheceram que foi Deus quem os tirou do Egito. Mas nós vamos ver que na primeira dificuldade, eles retrocedem. Eles não estão mais tão confiantes como estavam quando viram o mar abrir e eles passarem pelo mar. No momento de dificuldade, eles retrocedem, a fé deles é fraquejada. Então, meus irmãos, nesse texto,
O tema desse sermão é aprenda a confiar no Senhor. E nós vamos ver como isso acontece, como Deus usa situações e o que Ele nos ordena fazer para que essa confiança nele cresça. Como nós aprendemos a confiar no Senhor? Em primeiro lugar, enfrentando as provações. Como eu disse, o povo já havia saído do Egito. Logo que eles saem do Egito, lá no capítulo 13, Deus os envia por um outro lugar, Deus os envia por um outro caminho, um caminho mais longo, mas que o texto diz que Deus fez isso para que eles não temessem outro povo. Então Deus, mesmo colocando eles num caminho mais longo, faz isso para os preservar. Deus aparece numa coluna de nuvem e de fogo e fala que com essa coluna ele vai guiar o povo, ele vai proteger o povo dos seus inimigos. O povo se encontra de frente ao mar. O exército de Faraó de um lado, o mar do outro lado. E Deus então, através de Moisés, abre o mar vermelho. O povo passa, o exército de Faraó chega, o povo sai do outro lado da margem, mas o exército de Faraó morre ali no mar. O capítulo 14 termina com o povo vendo as carroças e o exército de Faraó morto na praia do Mar Vermelho. Então, no capítulo 15, nós temos a canção de Moisés, que nós lemos aqui, uma canção que demonstra toda a confiança do povo em Deus. Demonstra que o povo realmente entendeu que foi Deus quem os livrou do Egito. Em certo momento eles dizem, quem é Deus como o Senhor? Não há outro Deus. Um povo que havia saído do Egito, que ali conheceu falsos deuses, que ali conheceu muitos deuses, passa o Mar Vermelho e agora diz, só o Senhor é o Deus verdadeiro. Não há outros deuses. Esse Deus que nos livrou do Egito é o nosso Deus. Então, eles passam o Mar Vermelho e agora começam a sua caminhada. Uma caminhada que nós vamos ver nas próximas pregações, nos próximos textos, que essa caminhada tem uma parada no Monte Sinai, onde Deus vai dar a lei para o povo, onde Deus vai entrar de maneira formal numa aliança com o povo. Mas nesse caminho, capítulo 16, 17 e 18, o povo passa por provações. O povo passa por testes. Uma hora é água que falta, outra hora é comida que falta, depois água de novo, depois uma luta contra um povo estrangeiro. Tudo isso para eles aprenderem a confiar em Deus. Nessa primeira provação, Moisés é o líder que tira o povo do Egito, e eles, num primeiro momento, eles andam por 3 dias sem água. Imagina passar 3 dias no exército, uma multidão com idosos, com crianças, com uma multidão de homens e mulheres, animais, sem água no deserto. Certamente é uma situação difícil. Certamente é uma situação que exige de nós, que exige que nós confiemos em Deus, que exige que nós confiamos naquele que fez tantos sinais e maravilhas e já provou que é um Deus que pode ser confiado, que é um Deus que quer o nosso bem, Ele não quer o nosso mal. Mas diante dessa seca, desses 3 dias sem água, eles então acham água. Eles chegam a um local em que há água, mas essa água é uma água amarga. O texto diz que eles não puderam beber essa água. Era uma água que eles não conseguiam beber. Então, mesmo achando água, agora essa água era amarga. E aí o que o povo faz diante desse sofrimento? Murmura. O povo, no versículo 24, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que vamos beber? A ideia dessa palavra murmurar é de o povo ter estagnado. O povo vinha andando, vinha caminhando e agora o povo parou. E murmura contra Moisés, questionando, Moisés, o que nós vamos beber? A ideia é, o que você vai fazer para que a gente tenha bebida? O que você vai fazer para que a gente tenha água para beber? Veja que é uma condição
que traz uma pergunta que é pertinente. Não há água no deserto. O que nós vamos beber? Mas o povo não simplesmente pergunta isso para Moisés. O povo murmura contra Moisés. E a ideia é que vai acontecer mais para frente depois também. O que Deus está fazendo com a gente? Deus nos tirou do Egito para fazer a gente morrer no deserto? Deus falou que ia levar-nos para uma terra com leite, com mel, uma terra com frutas. E nós estamos no deserto sem água. A murmuração vai ser um tema recorrente nesses capítulos de Êxodo, capítulos 16, 17, 18, mostrando que Israel ainda tem um coração duro, mostrando que apesar deles terem visto muitas maravilhas de Deus, eles ainda têm um coração duro. E Deus vai trabalhar esse coração para que eles aprendam a confiar no Senhor. Deus faz eles passarem por essa provação, então, para ensinar o povo a confiar e a obedecer. Porque nos momentos de provações, o nosso coração, ele é mostrado. Nós demonstramos o que tem no nosso coração nos momentos de provação. E no momento de provação, Israel mostrou que havia amargura, que havia murmuração contra Deus no seu coração. Mesmo eles lembrando com a água amarga, eles lembrando da vida amarga que eles tinham no Egito, ainda assim, eles questionavam Deus. Ainda assim, eles murmuravam contra Deus. O amargo é um tema também recorrente aqui. Lembre-se que Deus ordena que o povo coma na Páscoa ervas amargas, representando a amargura da vida no Egito. E aqui eles se encontram com águas amargas. E isso faz com que eles questionem Deus. Meus irmãos, as provações, elas são reais. Nós não podemos ser enganados que uma vida com Deus, uma vida cristã, vai passar sem provações. Então nós temos que estar preparados para elas. Nós temos que reconhecer que Deus usa as provações para fazer com que nós confiemos mais nele. Não para que nós falhemos nesses testes, mas para que nós perseveremos. A Bíblia fala que, o Tiago fala que a provação traz perseverança. Deus é um Pai bondoso, que nos dá dificuldades sim, mas para que nós cresçamos nessas dificuldades. Cresçamos aprendendo a confiar em Deus. Todas as dificuldades estão debaixo do poder de Deus. Por isso que Tiago também pode dizer que nós devemos nos alegrar nas provações. Porque quando passamos por provações, nós vemos realmente que Deus se importa conosco. Que Deus quer que nós cresçamos no relacionamento com Ele. Como Ele fez com o povo no deserto. Deus nos prova para revelar o nosso coração. Para mostrar onde temos que mudar. Para mostrar muitas vezes o ídolo que nós temos no nosso coração. De novo, Ele faz isso não para que nós caiamos, mas para que nós perseveremos. O seu coração está cheio do quê? Na provação que você passa hoje, como você responde a ela? O que você mostra que tem dentro do seu coração? Qual que é a sua água amarga hoje? Como você está sendo provado por Deus e como você está respondendo? É muito comum que nós respondamos assim como o povo, com murmuração. Reclamando das condições, reclamando das circunstâncias, reclamando das pessoas, reclamando da dificuldade da vida, reclamando e reclamando e reclamando. E essa murmuração mostra o que tem dentro do nosso coração. A murmuração, meus irmãos, lá na epístola de Judas, Judas fala que a murmuração é uma marca da impiedade. É uma marca daqueles que estão contra Deus. Porque eles não creem em Deus, eles não confiam em Deus. Então tudo que eles veem como dificuldades, eles reclamam, eles murmuram. Porque eles querem uma vida boa, uma vida sem dificuldades nenhuma, uma vida sem nada que os desafie. Essa não é a marca do povo de Deus.
Essa não pode ser a marca da sua vida, uma vida de murmuração. Quando nós murmuramos, nós mostramos a rebeldia do nosso coração, nós mostramos a cobiça por coisas que Deus não nos deu. Deus que quis nos fazer passar por dificuldades. E assim nós aprendemos a confiar em Deus. Quando nós murmuramos, nós vamos contra as nossas próprias orações. Na oração você pede para Deus aumentar a sua fé. Na oração você fala que confia em Deus. Na oração você fala que seja feita a sua vontade, Deus. Mas quando você murmura, você vai contra tudo isso que você orou. Você vai contra a vontade de Deus. Nenhuma provação, nenhuma dificuldade vem por acaso. Nenhuma dificuldade vem por falta de controle de Deus. Todas elas vêm de Deus e Ele é o nosso Pai. A murmuração, então, ela demonstra essa ingratidão do nosso coração. Nós devemos responder, como Tiago diz, com alegria. O contrário da murmuração é o contentamento. O contentamento é se submeter de maneira prazerosa à vontade de Deus. Paulo diz em Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja que ele diz: aprendi a viver contente. Em certo momento não foi fácil, com certeza, mas ele aprendeu. Como que ele aprendeu? Enfrentando as provações, não com murmuração, mas com gratidão. Com gratidão, reconhecendo que Deus e Pai quer que a gente cresça na confiança, cresça em relacionamento com Ele. Crianças, a vida vai apresentar muitas dificuldades para vocês, dificuldades para seguir a Cristo. Pessoas vão falar para vocês que não vale a pena seguir Cristo. Pessoas vão falar para vocês que não vale a pena ficar orando, você nunca viu esse Deus. Mas tenha certeza que Deus te ama, que Deus te salvou da escravidão. E Ele quer que você cresça, mesmo durante essas dificuldades. As dificuldades não mostram que Deus não existe ou que Deus não está no controle. As dificuldades mostram que Deus te ama. E Ele quer que você cresça em confiança. Ele quer que você passe por essa dificuldade e diga: Deus é bom, Deus esteve comigo, Deus me ajudou. Meus irmãos, Adão no Éden foi provado e falhou. Israel aqui está sendo provado e por muitas vezes vai falhar. Mas Jesus, ele sempre foi testado. Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, mas não falhou. Jesus enfrentou as dificuldades, mas respondeu sempre com obediência, confiando na palavra de Deus. Israel, aqui nesse texto, eles recorrem a Moisés. Moisés é o mediador entre eles e Deus. Nós temos um mediador que é maior que Moisés. Nós temos Jesus Cristo. Nas dificuldades nós podemos recorrer também ao nosso mediador. Nosso mediador não é um homem como nós. Nosso mediador é homem Deus. Nosso mediador venceu todas as dificuldades e aprendeu com as dificuldades. O texto de Hebreus diz que Jesus aprendeu através das dificuldades. Nós podemos recorrer a Ele. Ele é o nosso mediador. Nós podemos então orar a Ele, falar com Ele, porque como Rei, Ele nos preserva. E como sacerdote, Ele intercede por nós. Assim como Moisés, nós vamos ver aqui, vai interceder pelo povo. Nós temos Jesus Cristo, assentado à destra de Deus Pai, que intercede por nós. Portanto, recorra a Jesus para enfrentar as provações. Essa é a primeira maneira que o texto mostra como nós devemos aprender a confiar em Deus. A segunda maneira é obedecendo a sua palavra. O povo recorre a Moisés, o povo murmura contra Moisés. E Moisés, o que ele tem para fazer? Ele recorre a Deus. Ele é esse mediador do povo, entre o povo e Deus. E o verso 25 diz que Moisés clamou ao Senhor.
e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das quais eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Aqui acontece uma cena inusitada. Moisés, então, Deus mostra para ele um pedaço de madeira ou uma árvore, e Deus pega esse pedaço de madeira, Moisés pega esse pedaço de madeira e joga sobre a água, e a água que era amarga, que eles não podiam beber, agora ela se torna doce. A ideia de amargo e doce é algo que eles não conseguiam beber, para algo prazeroso, para algo que trazia satisfação para eles. Pelo poder de Deus, a água amarga se transforma em água doce. É interessante porque essa é a reversão da primeira praga. A primeira praga, Moisés estende o seu cajado e a água se torna sangue. Aqui, a água que não era um sangue, mas era algo que eles não conseguiam beber, agora ela se torna amarga. Em outro momento também, o profeta Eliseu vai fazer algo parecido. Vai curar as águas de Jericó, tornando elas doce também, tornando elas boas para serem bebidas. Veja que o povo desobedece, o povo murmura, mas Moisés obedece a Deus. Deus manda Moisés fazer, Moisés vai e faz. E assim ele transforma aquela água amarga em água doce. Deus faz dessa água agradável, assim como ele tinha feito com a vida do povo de Israel. Lembra que a amargura remete ao Egito. A vida de Israel no Egito era amarga. E Deus estava fazendo essa vida se tornar doce. E como essa vida seria doce? Obedecendo a Deus. Deus fala que se eles obedecerem, e usa muitas palavras para mostrar isso. Se vocês ouvirem, se vocês fizerem, se vocês derem ouvidos, se vocês guardarem. Então, se vocês ouvirem, guardarem e fizerem as coisas que eu mando para vocês, as coisas que eu ordeno, os meus estatutos, as minhas ordenanças, eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que fez essa água amarga em água doce e posso fazer isso com a sua vida também. A sua vida que era amarga, que era escrava no Egito, pode ser uma vida doce. E como que ela será uma vida doce? Se vocês fizerem isso. Vocês obedecendo a minha palavra, vocês se tornarão, a sua vida se tornará doce. Ele é o Deus que cura. E é interessante que aqui Moisés, como esse mediador entre Deus e o povo, ele se identifica totalmente com o povo. Porque o texto diz que, no final do verso 25, e ali os provou e disse, se vocês ouvirem, se fizerem o que é reto. No fim do verso 26 também, aquele que cura vocês. A ideia é que Deus está mesmo falando com o povo, mas ele está se direcionando para Moisés. Ele está falando, Moisés, se você fizer isso, isso, isso e isso, eu vou curar, eu sou o Deus que cura vocês. Porque é uma identificação de Moisés com o povo. Por isso que Deus atende o que Moisés diz, o que Moisés clama a ele, e por Moisés, Deus faz as coisas pelo povo. Isso mostra, meus irmãos, esse papel de mediador que nós sempre precisamos. Nós nunca lidamos diretamente com Deus. Isso já era assim, desde o Éden, quando nós tínhamos um representante, Adão. Aqui Moisés também. E como eu disse, nós temos Jesus Cristo, aquele que intercede por nós. Mas Deus coloca uma prova de obediência aqui para eles. Deus mostra que eles já foram libertados. E agora eles têm uma promessa de vida. E essa promessa, como eles devem responder a essa promessa de vida? Eles devem responder com obediência.
esse Deus que cura, esse Deus que tem poder para curar esse povo. É o Deus que teve poder, inclusive, para trazer as doenças sobre os egípcios. É o Deus que teve poder para derrotar Faraó. Deus lembra-os disso. Deus já se mostrou no capítulo 14 que Ele é um Deus guerreiro. Agora Ele mostra que Ele é um Deus que cura. Um Deus que tira a amargura e dá doçura. Um Deus que tira da escravidão do Egito e propõe agora uma vida amarga. E o que nós temos que fazer para aprender a confiar em Deus é obedecer a sua palavra. A vida na escravidão do pecado é uma vida amargurada, é uma vida ressentida, é uma vida aflita. E Deus propõe o oposto disso. Deus propõe uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de contentamento. Mas essa mudança só é feita pelo poder de Deus. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que tem o poder de fazer essa transformação, de transformar uma vida aflita, uma vida amargurada, uma vida infeliz, numa vida feliz, numa vida em paz. Mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades, uma vida que goza de paz com Deus. Se você está em Cristo e ainda está vivendo uma vida amargurada, você deve mudar isso, meu irmão. Você deve pedir que Deus faça essa transformação em você. Que Deus tire esse ressentimento, essa amargura do seu coração e te dê palavras doces, te dê um estado de alegria e de paz. Um estado que é perene, que não passa, que mesmo diante das dificuldades, ele permanece, porque ele confia em Deus. Se você ainda é escravo do pecado, se você ainda é escravo dessa vida amarga, só há uma saída, a cura que vem de Deus. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que pode trazer esperança, alegria e paz. E essa cura se manifesta na obediência. Como você mostra que passou dessa vida de amargura e de escravidão para uma vida doce e de liberdade em Cristo? Obedecendo. Quando você obedece a Deus, você demonstra confiança nele. Vê que a obediência aqui não é uma condição para o povo ser resgatado do Egito. Eles já foram resgatados do Egito. A obediência é dentro de um relacionamento de amor, de um relacionamento de graça. Deus já graciosamente os tirou do Egito e agora eles obedecem não para entrar num relacionamento com Deus, mas para responder a esse relacionamento. Nós também, meus irmãos, quando nós falamos de cumprir a lei de Deus, quando nós falamos de obedecer a Deus, quando nós falamos de seguir os caminhos, os estatutos, as leis de Deus, tudo isso é como uma resposta de amor à graça que nós recebemos. Nós nunca vamos ganhar o amor de Deus fazendo isso. Ele não é inimigo e se torna amigo pela nossa obediência. Ele é nosso amigo. Ele nos salva poderosa e soberanamente. Então nós respondemos a esse amor com obediência, com zelo pela sua palavra, com zelo pela sua lei. Nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que fazer o que é reto, nós temos que ouvir os seus mandamentos, guardar os seus estatutos. E assim nós crescemos em confiança. E uma coisa ajuda a outra, ou uma coisa estimula a outra, a confiança e a obediência. Você obedece porque você confia. E quando você obedece, você passa a confiar mais. Obediência e confiança não podem estar separados. Essa confiança é o nosso amor por Deus. Por isso que Jesus diz que aquele que o ama, obedece. Aquele que ama, obedece os seus mandamentos. Essa obediência, então, meus irmãos, é uma resposta à promessa de Deus. E assim nós entendemos, como Paulo diz, por exemplo, que Israel foi libertado da escravidão, como da escravidão do pecado.
Eles foram libertados da escravidão do Egito. Quando eles passam pelo Mar Vermelho, Paulo diz que eles são batizados. E agora no deserto, eles vão ser alimentados por Deus. E Paulo diz que eles vão ser alimentados pelo próprio Cristo. Essa é a imagem da nossa vida cristã. Era assim com Israel e é assim conosco hoje. Nós fomos libertados do escravo pela graça de Deus. Nós somos batizados e agora nós vivemos essa peregrinação, onde nós somos constantemente alimentados pelo próprio Cristo. Alimentados do próprio Cristo espiritualmente na ceia. Meus irmãos, isso é lindo de se ver, principalmente com as crianças. E eu nasci numa igreja presbiteriana, sempre tive a ideia do batismo infantil, sempre acreditei e soube disso, mas se tornou muito mais vívido quando minhas filhas foram batizadas. E aí você passa a ensinar uma criança a responder a esse amor, a responder a essa promessa de Deus. Você não está fazendo ela obedecer para ganhar algo de Deus. Ela já tem a promessa. Então as crianças que nós temos na igreja, nós temos que considerá-las parte do povo. Elas foram tiradas do mundo e colocadas na igreja. Elas foram batizadas na igreja. Elas fazem parte do povo de Deus. Então nós ensinamos, não para elas alcançarem o amor de Deus, mas para elas responderem com obediência a esse amor que já foi prometido para elas. Assim acontece conosco também. Nós devemos obedecer a Deus. E assim nós aprendemos a confiar mais em Deus. Nossa obediência, meus irmãos, nunca vai ser perfeita. Mas por isso nós temos um mediador. Um mediador cuja obediência foi e é perfeita. Ele sim, Jesus Cristo, pode apresentar todas as suas obras diante de Deus. E ali não há pecado algum. Ali não há mancha nenhuma. E assim como o povo é beneficiado pelas palavras de Moisés diante de Deus, nós somos beneficiados pelas palavras de Jesus diante do Pai. Ele é o nosso mediador. Nós obedecemos não de uma maneira perfeita, mas nós estamos diante de Deus não com as nossas obras, mas com as obras de Cristo Jesus. Nós obedecemos com todo zelo, nós obedecemos buscando a santidade, mas nunca confiando nessa nossa obediência, sempre confiando na obediência de Jesus Cristo, o nosso mediador. Portanto, para confiar mais em Deus, obedeça a Ele, obedeça a sua palavra. E finalmente, meus irmãos, no verso 27, nós vemos um terceiro aspecto dessa confiança. Nós já vimos que nós aprendemos a confiar em Deus, enfrentando as provações, obedecendo a palavra de Deus. E aqui no verso 27, nós vemos que nós também aprendemos a confiar em Deus, desfrutando do descanso. O povo que não tinha água, depois tinha uma água amarga, depois teve uma água doce. No verso 27, acompanhe, eles chegam a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Meus irmãos, essas fontes de água são o ápice dessa progressão. Não tinham água, água amarga, água doce, agora 12 fontes de água, demonstrando abundância. 12 fontes de água já é bastante em qualquer lugar, imagina no deserto. É um oásis no meio do deserto, para onde Deus os leva. E ali então eles percebem que aquela amargura, que aquela murmuração não tinha sentido nenhum. Deus estava levando para um lugar melhor. Deus estava os levando para 12 fontes de água. E ali o texto também diz que havia palmeiras, 70 palmeiras. A palmeira na Bíblia, ela representa vitalidade. Ela representa vitória. Tanto que quando Jesus entra, tem a entrada triunfal em Jerusalém, ele entra e as pessoas estão com folhas de palmeiras. Apocalipse 7 fala que
Pessoas de todos os povos e nações, com suas vestes brancas, estão segurando folhas de palmeiras. E ali eles cantam: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Depois de Mara, depois da água amarga, nós sempre recebemos uma Elim. Nós sempre recebemos um local de descanso. Crianças, no fim do seu caminho aí no seu desenho, eu quero que você desenhe essa árvore, palmeiras. Se você conhece uma palmeira, desenhe uma palmeira. Se não, desenhe qualquer árvore. Desenhe uma árvore lá no fundo, porque isso demonstra o cuidado de Deus. Isso prova para a gente que Deus está nos levando para um lugar que Ele chama de descanso. E nós aprendemos a confiar em Deus desfrutando desse descanso. Desfrutando desse local para onde Ele nos leva, onde o povo acampou ali junto das águas. O povo ficou ali por um tempo, desfrutando desse descanso. Desfrutar do descanso de Deus faz parte da confiança nele. No próximo teste, na próxima provação que o povo passar, vai ser a provação do maná. Eles não tinham mais comida. E Deus ali deixa bem claro para eles que no dia do descanso, eles não receberiam do céu o pão. Eles tinham que confiar que o maná do dia anterior daria para 2 dias. Quando nós descansamos em Deus, quando nós desfrutamos o descanso de Deus, isso demonstra a nossa confiança. Assim nós aprendemos a confiar em Deus. Elim, esse local de 12 fontes, 70 palmeiras, não é o ponto de chegada. Eles vão continuar a peregrinação até a Terra Prometida. Aqui é uma antecipação desse descanso. Assim como a Terra Prometida, onde eles vão chegar, não é o final de todas as coisas. Hebreus fala para nós que Abraão já vislumbrava uma cidade celestial. Abraão já vislumbrava algo além daquela terra que eles receberiam. Assim também nós, hoje, temos um símbolo desse descanso eterno em Deus, que é o domingo, o dia do Senhor. Nós desfrutamos desse dia do Senhor, demonstrando confiança nele. Demonstrando que nós podemos parar as nossas atividades, porque nós confiamos que nos outros dias Deus vai suprir as nossas necessidades. E nesse dia, então, nós podemos parar, nós podemos focar totalmente no louvor a Deus, na adoração, na comunhão. E assim nós demonstramos a nossa confiança nele. Assim nós demonstramos que nós somos sustentados não pela nossa força, não pelo nosso trabalho, não pela nossa inteligência, não pelos nossos planos, mas nós somos sustentados por Deus. Nós somos sustentados, em última instância, sempre pela bondade de Deus. Então, desfrutar do descanso de Deus nos ensina a confiar mais nele. Criança, o domingo, o dia que você vem para a igreja, não é mais um dia só que você não vai para a escola, não é mais um dia só que você fica com o pai, com a mãe, que vem à igreja. É um símbolo da bondade de Deus. É um símbolo de que Deus quer ter comunhão com o seu povo. É um símbolo de que Deus quer nos abençoar. Então Ele nos chama para o encontro. Ele nos chama para esse culto de adoração, onde nós servimos a Ele e somos abençoados por Ele. Talvez você esteja passando por um período longe desse descanso, longe dessa graça de Deus. Talvez o seu período de vida não esteja aqui em Elim, nas fontes de água e nas palmeiras, mas esteja lá na água amarga. Lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se que Deus mostra para a gente, e já nos mostrou nas Escrituras, e nos promete que Ele nos levará para a Nova Jerusalém. Que lá não haverá mais choro, não haverá dor, que lá nós teremos comunhão com Ele eternamente.
Então nós podemos passar pelas provações com confiança em Deus e olhando e vislumbrando o dia em que essas provações não farão mais parte da nossa vida. O dia em que a nossa fé estará totalmente em Deus, que ela não precisará mais ser provada, porque ela já é uma fé verdadeira, já é uma fé aceitável eternamente. E ali então, nesse descanso eterno, nós viveremos com Deus. Sem choro, sem amargura, sem provações, sem dores, mas em completa paz e alegria com Deus. Os períodos longe dessa graça, os períodos de amargura, são períodos difíceis, trazidos por Satanás, trazidos pelo mundo, trazidos pelo pecado. Mas nós temos que ter em mente essa cidade celestial. Nós temos que ter em mente essa promessa de Deus, de que um dia nós estaremos com as vestes brancas, com a folha da palmeira na mão, cantando louvado seja o Cordeiro de Deus. É assim então, meus irmãos, que nós aprendemos a confiar em Deus, tendo certeza desse descanso eterno. Nós aprendemos a confiar em Deus enfrentando as provações, confiando no nosso mediador, Ele que intercede por nós, Ele que nos protege. Nós aprendemos a confiar em Deus obedecendo a sua lei. Cresça em santidade, cresça em obediência a Deus, mas só confie na obediência de Jesus Cristo, o nosso mediador. E nós também aprendemos a confiar em Deus, descansando, desfrutando desse descanso. Lembre-se e tenha em mente esse dia em que Cristo irá voltar, em que nós entraremos no descanso eterno. Esse descanso eterno que já foi conquistado por Cristo, Ele já entrou no descanso, e nós agora aguardamos a sua volta, para que nós entremos também com Ele no descanso. Meus irmãos, que as dificuldades não façam conosco o que fez com o povo de Israel, que logo depois de cantar um lindo cântico de confiança em Deus, começou a murmurar. Não aprendeu a confiar em Deus, mas murmurou muito antes de conseguir confiar em Deus. Que nós respondemos a essas dificuldades com aquela confiança do cântico de adoração, com aquela confiança de que nós temos Jesus Cristo, o Senhor, o nosso mediador. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.